Olá, pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao ano letivo de 2021 da Escola Municipal Alzira Araújo. Eu sou o professor Humberto e estarei com vocês ao longo desse ano. Vamos iniciar agora a aula número 1 de matemática do oitavo ano. Vamos para a aula! Bom, pessoal, essa primeira aula, essa aula inicial do ano letivo do oitavo ano, iremos começar com o tratamento da informação. Falaremos sobre gráficos e foi dividido em duas partes. Essa aula será a parte 1 do tratamento da informação. Mas por que os gráficos são importantes no nosso dia a dia? Bom, os gráficos são muito usados para facilitar a compreensão das informações, não é verdade? Os gráficos também ajudam a identificar determinados padrões, seja de coisas, sociedade, países. Serve também para verificar resultados, comparar uma amostra com outra de uma maneira mais rápida, não é verdade? Eu vou colocar para vocês aqui, nesse slide, como que os gráficos podem estar dispostos, algumas formas que eles aparecem no nosso dia a dia, né? É claro que existem outras formas dele se apresentar, mas para o ensino fundamental, essas são as mais utilizadas, tudo bem? Então, o primeiro gráfico que aparece aqui agora, ó, na sua tela, está pulando aí, é o gráfico de colunas, tá bom? Primeiramente, a gente vai só apresentar as formas que a gente vai ter ao longo dessas duas aulas. Próximo agora, mais um gráfico de linha. Agora o gráfico de barra. Agora um gráfico muito convidativo para os fins de semana, chamado gráfico de pizza ou gráfico de setor, né? Tem o gráfico de área e um gráfico que utiliza figuras, é o chamado pictograma, né? Os gráficos auxiliam em diversas áreas do conhecimento humano. Mas antes de começarmos a analisar os gráficos, nós precisaremos saber quais são os elementos que compõem esse gráfico. É o próximo slide. Bom, pessoal, agora a gente vai ver os elementos que compõem um gráfico, né? Isso é importante porque todo gráfico ele precisa ter informações para que possa auxiliar no entendimento da informação dada nesse gráfico, não é verdade? Então, nós vamos ver aqui três elementos principais de um gráfico. Alguns gráficos formados de forma fictícia, eles não trazem uma dessas informações. Em alguns gráficos fictícios, não trazem nenhuma das três informações, serve apenas como ilustração, assim como nós vimos no primeiro slide. Então, o primeiro elemento de um gráfico é o título. Isso é importante porque o título apresenta de uma forma clara e direta o que as informações presentes no gráfico elas representam. Algumas vezes, o título também traz a unidade de medida usada para as informações ali para a construção do gráfico. O segundo elemento muito importante de um gráfico é a legenda. A legenda é usada para identificar as informações apresentadas no gráfico. Geralmente, pessoal, ela é separada por cores, né? Dependendo da quantidade de informações que vão ser colocadas no gráfico. Aí, dependendo da quantidade, você utiliza mais cores. Azul, branco, vermelho, amarelo, laranja, roxo, lilás. Aí depende da variedade, da quantidade de informações a serem colocadas no gráfico. Mas a legenda ela é muito importante. Outro elemento muito importante para um gráfico, principalmente para gráficos reais, para a gente ter uma informação mais segura,
é a fonte de pesquisa, ou seja, saber de onde veio aquela informação para ser construído aquele gráfico. Será que aquela informação veio da internet? De um site? De um blog? Ou veio de uma página de livro? Ou uma pesquisa feita na rua, shopping, supermercado? Ou a fonte de pesquisa vinda de um jornal, ou de uma revista, ou qualquer outra fonte para a construção desse gráfico. Então, se faltar alguma dessas informações, esse gráfico não é muito confiável. Então, ó, elementos de um gráfico: título, para saber qual é o tipo de informação que está sendo dada pelo gráfico; a legenda, para você identificar as informações apresentadas no gráfico; e a fonte de pesquisa, para que você tenha certeza de onde veio aquela pesquisa para a construção do gráfico. Nós vamos ver agora o início dos gráficos. Já vimos os elementos, agora a gente vai começar o primeiro gráfico. Vamos ao próximo slide. Nós vamos ver agora, pessoal, primeira forma de um gráfico, né? O gráfico de colunas. A gente está vendo aqui o exemplo do gráfico de coluna, e a gente vê nesse gráfico, primeiro, os elementos, né? Então a gente vê lá o título, é o primeiro elemento da formação de um gráfico. E esse título, nesse gráfico aí, ó, preferência musical dos alunos. A gente vê a legenda. A legenda, muito importante, as informações. E na legenda a gente vê lá o número de alunos. A gente vê também outra informação importante na coluna, ou seja, no eixo vertical. O que é o eixo vertical, professor? Se você ficar em pé agora, você está de forma vertical. Então, nessa forma vertical, você vê alguns números ali. Esses números é a quantidade de alunos. E o número de alunos ali pintado naquele quadradinho em azul, professor? Isso, essa ali é a quantidade de alunos que escolheram um tipo de música. Que tipo de música? Olha a legenda nos ajudando aí novamente. Embaixo ali, ó, de cada retângulo em azul, no eixo horizontal. O que é o eixo horizontal, professor? Quando você fica deitado para dormir, você está de forma horizontal. Então você vê lá, ó, rock, pop, hip hop, rap, sertanejo e MPB. É a preferência dos alunos, preferência musical dos alunos. Outro elemento importante nesse gráfico que a gente vê é a fonte de informação. Olha lá, no canto inferior à direita do gráfico, ó, a fonte, sala de aula de 2019. Essa foi a fonte usada para a construção desse gráfico. O gráfico de colunas, pessoal, é um gráfico simples, tanto para a construção como para a leitura e interpretação do gráfico. Ele é muito utilizado para representar situações que envolvem uma grande quantidade de dados a serem exibidos. Então, aqui nós vemos uma grande quantidade de alunos que participaram na construção desse gráfico. Então, na primeira coluna, na construção desse gráfico, ali na coluna do rock, nós vemos uma certa quantidade de alunos superior a 15. Veja que está bem próximo da linha do 15, mas ela passou um pouquinho. Então, aproximadamente 16 alunos escolheram essa preferência musical. Na segunda coluna, nós vemos a preferência musical do pop. Subiu um pouquinho. Ó, o gráfico de coluna já subiu, já aumentou. Não chegou no 25, mas chegou bem próximo do 25. Aproximadamente 24 alunos escolheram essa preferência musical. A terceira coluna é o hip hop. Cravou na quantidade de alunos na linha dos 10 alunos. Olha lá. Cravou, bateu certinho. Quarta preferência musical é a quarta coluna, é o rap. Está no meio, entre 5 e 10, aproximadamente 7 alunos. Né? Ela não está muito colada em 5 alunos, então aproximadamente 7 alunos escolheram o rap.
Penúltima coluna é o sertanejo, preferência musical dos alunos. Não chegou a 5, olha lá, está no meio também. 3 alunos aproximadamente escolheram o sertanejo. E na última coluna, o MPB, preferência musical MPB dos alunos. Não chegou a 10, mas também não está muito próximo do 10. Então, aproximadamente 8 alunos escolheram essa preferência musical. Então, viu, pessoal? O gráfico de colunas ele é muito simples de ser lido e de ser interpretado. E quando nós temos uma grande quantidade de pessoas, de dados a serem colocados no gráfico, o gráfico de colunas ajuda muito. Vamos a outra forma de gráfico. Bom, pessoal, agora a gente vê uma segunda forma de construção de gráficos, é o chamado gráfico de barras. Ele é muito parecido com o gráfico de colunas, né? A diferença é que o gráfico de colunas ele tem um eixo vertical e o gráfico de barras um eixo horizontal como parâmetro, né? E aqui a gente também vê alguns elementos, né? A gente vê o primeiro elemento, o título. Que título é esse gráfico de barra? Tá lá, ó, vendas da loja Pé Gigante em 2020. A loja Pé Gigante. Obviamente é uma loja fictícia. Então vamos ver se todos os elementos que compõem esse gráfico estão presentes. Vamos lá? Então tem o título. Legenda. Também tem a legenda. Olha lá. No eixo vertical nós temos os meses, os 4 primeiros meses do ano. Começando lá em janeiro, fevereiro, março, fechando em abril. E nós temos também na legenda outra informação importante, que é a quantidade de vendas que foram feitas nessa loja, né? Então, está lá no eixo horizontal, ó, 0, 100, 200, 300, 400, 500. Mas nós não temos um terceiro elemento, que é a fonte de pesquisa. Ou seja, é um gráfico fictício, né? Mas, para o nosso entendimento, o gráfico de barras ele é válido, né? Então, vamos analisar esse gráfico aqui com calma. Mês de janeiro. Você percebe que no mês de janeiro, a informação é que essa loja vendeu aproximadamente 300 produtos da loja Pé Gigante. No mês de fevereiro já foi menor a venda, caiu um pouco o gráfico. Olha lá, aproximadamente 200. No mês de março já houve uma recuperação financeira da loja. Olha lá, vendeu o dobro. Olha quantas informações esse gráfico está nos dando. Ó. Vendeu o dobro do que vendeu em fevereiro, 400. E no mês de abril, a venda aumentou. Então, está lá em 500. Não é verdade? Esse gráfico de barras, pessoal, ele também é um gráfico simples de ser lido, né? Um gráfico simples de ser trabalhado e construído, e também envolve situações com grande quantidade de dados, né? Exemplo, por exemplo, a quantidade de vendas usada, né? Por exemplo, mês de janeiro, 300 produtos. Mais fevereiro, 200 produtos. 300 com 200, 500 produtos vendidos. Em março, 400 produtos, 400 pessoas, né? Mês de março, 400. Com os 500, 900. Ou seja, mais de 1000 dentro de um próprio gráfico a ser analisado. Então, uma grande quantidade de dados a serem colocados nesse gráfico. Nós vemos ali no mês de abril, 500, nós tínhamos 900 com 500, olha aí, 1.400 dados sendo colocados no mesmo gráfico. Isso é possível porque o gráfico de barras permite essa grande quantidade de dados no mesmo gráfico. O gráfico de colunas também. Isso, pessoal. Então, nós vimos aqui já o gráfico de colunas, vimos o gráfico de barras. Agora, a gente está vendo agora uma terceira forma de gráfico nessa aula. É o chamado gráfico de linhas.
Mas o que são esses? São usados aonde esses gráficos de linhas, né? A gente vai ver isso nesse gráfico aí. Mas primeiro vamos analisar, ver se realmente a informação que nós temos desse gráfico, ela é real ou fictícia, né? Então, o que vai indicar para a gente são os elementos, e se esses elementos são reais ou fictícios. Então, primeiro, o título, né? É um título que é muito utilizado hoje. Nós estamos vivendo num momento onde os meios de comunicação têm muitos gráficos desse de linhas nos fornecendo. Esse gráfico, pessoal, é um gráfico da evolução diária no mundo de casos de Covid-19. Né? Então, é um título muito visto ao longo desses meses. Né? A gente vê um segundo elemento presente nesse gráfico, que são as legendas. Olha a quantidade de legendas que nós temos nesse gráfico. Né? No eixo vertical do gráfico, nós vemos ali a evolução diária por quantidade de pessoas. Né? E ali 0, 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões. Outra informação importante é o tempo. Está registrado no eixo horizontal do gráfico. Olha lá, qual o período utilizado aí? Ó? 16 de abril de 2020. Outro registro, 26 de junho de 2020. Terceiro registro, 5 de setembro de 2020. Outro registro, 16 de novembro de 2020. 26 de janeiro de 2021. E o último destaque foi quando esse gráfico foi copiado para ser colocado aqui, dia 16 de fevereiro de 2021, onde se registrava no mundo número de novos casos de coronavírus, 192.266 pessoas contaminadas, com a média de 7 dias. Comparado a 7 dias atrás, 385.325. Então, nós vemos bastante informação nesse gráfico. Né? Então, as legendas nos ajudaram muito. Mais uma legenda dada nesse gráfico. Você pode ver um quadradinho azul mais claro e uma linha, que é um azul mais escuro. Quadradinho azul claro é onde você vê toda essa área pintada, que na verdade seria cada caso diário, né, ao longo desse período todo. E a linha azul escura é justamente o gráfico de linha, ou seja, é como se estivesse ligando ponto a ponto, formando esse segmento de reta. Né? Outro elemento importantíssimo num gráfico que envolve algo tão importante e tão falado nesses dias é a fonte de pesquisa. Essa fonte de pesquisa foi atualizada nessa data de 16 de fevereiro de 2021. Ela é a fonte da internet, no site da Wikipédia, acesso para todos acompanharem como está o avanço desse vírus ao longo do mundo, do país, do estado, do bairro. E também tem informações ali de como está o avanço da vacina, não é verdade? Então vamos analisar esse gráfico de linhas aí com mais calma. Para que servem então os gráficos de linhas, Humberto? Ó, são usados para controlar alterações ao longo do tempo. E realmente, se você parar para analisar esse gráfico de linha, olha quantas alterações ao longo desse período, esse longo tempo registrado, quase um ano de registro nesse gráfico, ele aparece, olha lá. E serve para facilitar a identificação de uma tendência ou anomalia. Por exemplo, em algum momento ele sobe, aí cai um pouco, sobe de novo, aí dá uma leve queda. Então você percebe que ele não é uma reta propriamente dita, né? É um segmento de reta onde ele tem altos e baixos, vai ligando ponto a ponto e vai formando essa linha, esse segmento de reta. Né? Ele é formado por uma linha construída pela ligação desse segmento de reta dia a dia, nesse gráfico aqui, unindo os pontos que representam os dados. Então, você viu a quantidade de informações que um gráfico de linha pode ter?
Ele também é um gráfico de fácil leitura, apesar de ter bastante legenda, facilita para nós essa quantidade de informações, porque nos dá, quanto mais informações nos dá o gráfico, mais real a gente tem certeza desse gráfico não ser fictício, né? Isso é muito importante para o tratamento de informação, tá bom? Oi, pessoal, não poderia encerrar a aula de hoje sem exercício, não é verdade? Porque a matemática sem exercício, você não vai colocar em prática aquilo que você estudou. E aí, quando você comer um pão com manteiga, você já esqueceu o que você leu. Não é verdade? Então vamos lá. Primeiro exercício aqui, pessoal. Depois você vai fazer sozinho, com calma, no questionário do Google Forms. Você vai preencher seus dados ali e você vai analisar o questionário, olhar as questões com calma, voltar a ver o vídeo novamente, pausar com calma. Se tiver alguma dúvida, voltar e aí você responde aquele questionário. Mas vamos aos exercícios propostos aqui, que eu vou fazer esse junto com vocês, tudo bem? Bom, primeira coisa que a gente precisa olhar é que tipo de gráfico, qual a forma gráfica que se apresenta. Ela é um gráfico de coluna? É um gráfico de barra ou é um gráfico de linha? 2 segundinhos aí, ó. Opa! Respondeu certo quem falou gráfico de colunas. Isso aí. O gráfico de colunas. Outra coisa que a gente pode observar antes de começar a questão. Elementos do gráfico. Quais são os 3 elementos? Primeiro, título. Tem título? Opa, tem título lá, ó. Temperatura em janeiro. Tem um elemento importantíssimo. Segundo elemento, tem legenda? Tem bastante legenda, tanto no eixo vertical, te dá lá a quantidade de temperatura, quanto no eixo horizontal, onde te dá o número de dias, né? E também te dá a cor ali, ó, azul escuro, azul claro, é a temperatura mais baixa, temperaturas mínimas. E a temperatura máxima, ó, o calorão, né? Ai, meu Deus, janeiro aqui é terrível, não é verdade? E te dá lá as cores, laranja, avermelhado, né? Uma falha técnica do sistema, mas te dá essa informação. E o terceiro elemento, a fonte de pesquisa? Não tem. Então, realmente se trata de um gráfico fictício. Né? Um gráfico para ser trabalhado dentro de sala de aula, naturalmente, esse gráfico de colunas. Então, vamos às perguntas aqui que interessam para a gente agora no gráfico. Observe o gráfico ao lado, que mostra as temperaturas mínimas e máximas de alguns dias do mês de janeiro na cidade onde Alzira mora. Olha aí. Então, a primeira pergunta, vamos voltar ao gráfico. Primeira pergunta, em qual dia Alzira foi nadar, sabendo que as temperaturas eram entre 23 graus Celsius e 30 graus Celsius nesse dia? Opa, 3 segundinhos para você aí. Rola o tempo. Acorda, neurônio. Respondeu? Opa, beleza. Então vamos analisar com calma antes da gente sair respondendo. Ó, a primeira figura desse gráfico apresenta 2 colunas lá no 10º dia, não é verdade? A primeira coluna, ela está registrando ali 20 graus Celsius. E a segunda coluna, no 10º dia, está registrando 30 graus Celsius. Então, não interessa para a gente essa informação, que ele quer de 23 a 30, e é isso que a gente vai buscar nesse gráfico de colunas. Né? E aonde que a gente vai buscar? A temperatura mínima tem que estar registrada 23 graus Celsius. Opa, aparece lá no 12º dia, e aparece no 13º dia, 23 graus. Então a gente já descarta todas as outras possibilidades. Né? Mas a temperatura máxima para a Alzira nadar nesse dia registrou 30 graus Celsius. Então a máxima registrada no 12º dia
foi de 29 graus Celsius. 28 graus Celsius, 29, por aí. E a do 13º dia cravou lá nos 30, olha lá. Então interessou para a gente o 13º dia. Então, em qual dia a Alzira foi nadar, onde as temperaturas registravam 23 graus Celsius e 30 graus Celsius? Opa, tá lá, 13º dia. Então acertou quem marcou 13º dia. Muito bem. Agora a letra B. Ó. Qual dia registrou-se a temperaturas mais baixa? Temperatura mais baixa. Então vamos analisar agora as temperaturas mínimas. Olha lá, temos 20 graus, temos 24 graus na segunda coluna, no 11º dia. Nós temos 23 graus no 12º e 13º dias. E temos 25 graus no 14º dia. Bom, 20, 24, 23 e 25, a menor temperatura é de 20 graus Celsius. Então, a temperatura que registrou-se, a menor temperatura dentre as temperaturas mínimas, é a do 10º dia, que é de 20 graus Celsius. Tudo bem? Então, vamos ver se você entendeu. Agora a gente vai procurar, na letra C, qual dia ou quais dias, pode ter mais de um, é registrado no gráfico a temperatura mais alta. 5 segundos aí para você. Acorda, neurônio! Já registrou? Opa, então vamos analisar o gráfico juntos. No 10º dia, a temperatura registrada lá, a máxima, foi de 30 graus. No 11º dia foi de 29. Opa, 29 é menor do que 30, então essa já está fora. Já descarta esse dia. No 12º dia, registrou a temperatura de 28 graus Celsius. Também é menor do que 30 graus Celsius, registrado no 10º dia. Também está fora da jogada. 13º dia, opa, bateu certinho, ó, 30 graus Celsius também. Então, segura esse registro aí. Então, o 10º dia e o 13º dia foram as temperaturas até o momento mais altas, do máximo, né? Então, 14º dia, 29 graus Celsius. Chegou próximo, mas não chegou à temperatura máxima dentre as registradas. Então, aqui nós vamos registrar como resposta dois dias, o 10º dia e o 13º dia, que registraram as temperaturas máximas mais altas de todo esse gráfico analisado. Tá bom, pessoal? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Próximo slide são as referências, as fontes de matéria onde foram tiradas toda a aula de hoje. Você pode clicar lá, pesquisar, olhar com calma. Uma ótima aula para vocês. Se você não entendeu, volte, pause, olhe de novo. Reveja esse exercício antes de você preencher o questionário. E muita atenção, não fique em aglomeração, use máscara, use luva, cuide de quem você ama. Um forte abraço do Humberto e até a próxima aula.